Início hoje a uma série de mensagens que nós vamos ministrar nos próximos três, né? Hoje e mais 3 domingos, que eu vou estar falando do tema, o pessoal já vai pôr aqui na projeção, Jesus, o verdadeiro campeão. Nós vamos nos próximos 4 domingos falar desse tema, né? Esse aqui é o tema de hoje. Mas nós vamos falar uma série de mensagens, Jesus, o verdadeiro vencedor. Então vão ser, na verdade, 8 mensagens. Eu vou ministrar, pode vir pôr aqui para mim, Rebeca, fazendo favor, meu retorno. Nós vamos ministrar a cada culto uma mensagem. Então vai ser uma mensagem no domingo de manhã, uma mensagem no domingo à noite, vão ser 8 mensagens nessa série, e eu creio que nós vamos terminar esse mês aí transbordando, vamos transbordar de Jesus. Você crê nisso? Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. E hoje, especificamente, eu vou falar do tema, né? Agora de manhã eu vou falar desse tema: o capitão virou o jogo. Aleluia. Nós estamos em clima de Copa, clima de futebol, e eu quero falar desse tema. Irmão, eu ali no finalzinho, eu preparei essas mensagens, já estou com 3 mensagens prontas. A de agora, né? A de hoje à noite e a do próximo domingo de manhã. As outras Deus vai dando no decorrer. E eu preparei essa, intitulei dessa forma, e agora ali um pouquinho antes de subir, quem me conhece sabe que eu tenho toda a intimidade com o futebol. Eu sou que nem a Tainá, não sei nem o que é impedimento. É nós dois, estamos junto. O pessoal fala assim: você joga futebol? Eu falo, eu até gosto da bola, é a bola que não gosta de mim, então eu não me atrevo, né? Então não entendo muito. E agora ali um pouquinho antes de subir, eu fui lá no chat rapidinho e falei assim: chat, qual a função do capitão no time de futebol? E aí eu chorei lendo o chat. Sabe por quê? Porque ele diz assim, olha só, no futebol a figura do capitão vai muito além da braçadeira que o identifica em campo. E aqui ele começa dizendo assim, olha, existe a responsabilidade oficial sobre o capitão. E ele começa dizendo assim, ele é o representante junto à arbitragem. É o capitão que fala pelo time diante do juiz. Você está entendendo? É o capitão que vai intercede pelo time diante do juiz. O capitão é o elo formal entre o time e o árbitro. O capitão também é um interlocutor em campo. Em competições de elite, há protocolos que restringem a reclamação dos jogadores ao juiz. Ou seja, é o capitão que vai levar, é o capitão que vai apresentar, né? Olha que lindo. E ali o último ponto que eu quero destacar, ele diz assim: levantar os troféus. Em caso de conquista e título, é tradicionalmente o capitão quem tem a honra de levantar o troféu. É o capitão que tem a honra, né, de expressar essa vitória. Então eu creio que Deus, né, deu realmente aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã. Então antes mesmo de eu entrar nessa palavra, eu já queria que você aí que tem motivo pudesse celebrar ao nosso verdadeiro capitão, o nosso capitão Jesus, aquele que já levantou a coroa, o troféu, já nos deu a vitória, e a Ele nós celebramos, a Ele nós adoramos nessa manhã. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de todo o nosso louvor, Ele é digno da adoração, da exaltação. A Ele honra em todo o tempo, em nome de Jesus. Pai, eu louvo o Teu nome por essa manhã, porque o Senhor é o verdadeiro motivo da nossa alegria. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso sustento. Estamos aqui nessa manhã inundados, Pai, inundados da Tua graça, da Tua misericórdia, e é por isso que nós estamos aqui. Se fosse pelas nossas forças naturais, nem da cama nós sairíamos hoje, Pai. Nós nem sequer levantaríamos, mas o Senhor nos sustenta, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos colocou de pé. Nós entramos em campo nessa manhã para o jogo da vida, mas nós não estamos sozinhos, Pai. O Senhor está à frente. Por isso nós pedimos que nesse tempo de palavra venha sobre nós a instrução, a estratégia, a direção, o favor do Senhor, para que em tudo que nós fomos viver dentro dessa existência, dentro desse tempo, nessa terra, de fato apontem para o Senhor. Nós não precisamos esperar o jogo acabar para celebrar. Nós não precisamos
terminar a travessia do Mar Vermelho para celebrar. Nós não precisamos chegar na outra margem do rio para nos alegrar, porque nós já sabemos quem venceu, nós já sabemos de quem é a vitória. Por isso, em todo o tempo, nós adoramos, celebramos e bendizemos ao Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Abra aí comigo a sua Bíblia na carta de Paulo à igreja que se reunia na cidade de Colosso. Colossenses capítulo de número 2, e nós vamos ler o versículo de número 14 e 15. Glória a Deus. O louvor parou aqui, mas que no nome de Jesus ele não pare aí, tá bom? Tem uma torcida no céu aqui, tem uma torcida no céu intercedendo por nós aqui. Então que a torcida da terra não se cale, tá bom? Glória a Deus. Esses dias eu brinquei, né? Eu vi uns vídeos de uns irmãos comemorando os gols, né? E rola, e sapateia, e vira cambalhota. Aí no culto faz assim: glória a Deus. Aleluia. Tinha irmão já me mandando: ô pastor, me desculpa. Eu desculpo, mas eu estou de joelho aqui para o Espírito Santo te pegar, te virar do avesso e você saltar. Eu tenho vergonha do irmão que está do lado. Esquece, irmão, adora. Adora, você foi chamado. Está chegando o tempo, e de fato já chegou, em que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu, ele cumpre. A minha Bíblia diz: pede e receberá. Busque. Alguém veio buscar mais de Deus? Ele está dizendo: se buscar, encontra. Peça e receba. Busque e encontra. Bata e a porta se lhe abrirá. E é tão lindo porque ele vai dizer assim: se vocês, sendo pais naturais, sabem dar boas coisas aos filhos, se o teu filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra? Se ele te pedir um pão, você dará uma serpente? É claro que não. E ele diz: quanto mais o Pai, se vocês pedirem o Espírito Santo, aleluia, Ele vos dará. Tem alguém aqui que quer mais do Espírito Santo na sua vida? Então peça, busque, bate e vai receber em nome de Jesus. Vamos voltar, eu já volto aqui. Vamos lá. Glória a Deus. Colossenses capítulo, esse não vai ser mais um culto na tua vida, tá? Você está acostumado a vir sentar do mesmo jeito? Não, ele vai te pegar nessa manhã. Vai borrar a maquiagem, vai descabelar o penteado, dos que tem, né? Mas vai virar do avesso. Você senta na minha frente, meu irmão, aí não dá. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu vejo um brilho resplandecente. Glória a Deus. Segunda Colossenses capítulo 2 e verso de número 14. Vamos ler o 13 ali, ó. A partir do verso 13. Quando vocês estão mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Vocês estão escutando? Tá bom aí? Está saindo o som aí? Então, não, vocês não estão ouvindo. Eu vou ler de volta, vocês não podem estar ouvindo. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Aleluia. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças, que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes, autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia. Vem comigo em João capítulo 19 e verso de número 30. João 19 e 30. Eu amo esse versículo. Aleluia. João 19 e verso de número
30. Glória a Deus. Não, vamos ler o 28 ali, né, para a gente entender um pouco mais. 28, de João 19. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de ísopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: tetelestai, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Amém? Obrigado. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Nós estamos no grande jogo da vida, essa é a verdade. Nós estamos a cada dia entrando em campo para viver mais uma etapa, mais um estágio, mais um ciclo, mais uma estação da nossa vida. Eu digo aqui desde quarta-feira, né? Quarta-feira foi dia 1º do mês de julho, primeiro dia do segundo semestre do ano de 2026. E vamos combinar, o primeiro semestre não foi fácil. Lutas, adversidades, momentos difíceis, né? Passamos por desafios, mas a estação muda, o ciclo muda, e eu creio nisso. A minha Bíblia, a palavra de Deus diz que aqueles que semearam com choro, aqueles que semeiam com lágrimas, voltam colhendo os seus feixes com alegria. Eu creio, muito obrigado minha irmã, que Deus abençoe. Eu creio que esse segundo semestre é o tempo de nós voltarmos colhendo tudo aquilo que nós plantamos nesse primeiro semestre. Com dor, com lágrimas, mas acima de tudo, com fé. A dor não parou, a lágrima não parou, a intencionalidade do nosso coração. E a vida é mais ou menos assim como um grande jogo que nós vivemos todos os dias. Temos o adversário, temos o inimigo. Tem momentos que parece que a derrota é certa, não tem? Tem momentos que você fala, estou levando de goleada. Vai ser difícil reverter esse placar. E é nesse momento, mais do que nunca, que nós precisamos olhar para Jesus, que nós precisamos olhar e ver tudo aquilo que Jesus viveu, tudo aquilo que Jesus passou. Nós estamos olhando aqui nessa leitura um pouquinho do momento da cruz, do momento do sacrifício de Jesus, ali daquele jogo que parecia tão duro, né? aquele jogo que parecia ser tão difícil, um jogo no qual Jesus não empatou, um jogo no qual Jesus não perdeu, um jogo a qual Jesus já venceu, já saiu vencedor e fez de cada um de nós, aquele que nele cremos, vencedores também. Mas eu quero falar um pouquinho de 3 momentos dessa partida, 3 momentos desse combate, 3 momentos desse desafio. O primeiro deles é a concentração. Sabe por que tem tanto crente perdendo um jogo que já está vencido? Porque está faltando o pré-jogo, está faltando a concentração, está faltando o vigiai e orai, está faltando um posicionamento de alguém que crê. Eu quero ler com você Lucas, capítulo de número 22 e verso de número 39. Lucas, capítulo de número 22. Quem gosta de orar aí? Diz um amém. Aleluia. Os homens aí, quem gosta de orar? Ergue a mão. Aleluia. Daqui uns dias já tem a oração do Hero aí, segunda-feira, 5 horas da manhã. Quero te ver aqui. Lucas, capítulo 22. Pastor, eu não gosto de orar, o que eu faço? Se você é homem, você ora. Porque quem faz o que gosta é menino. Homem faz o que tem que ser feito. No nome de Jesus, que acabe essa geração de homens que diz: eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquele outro. Está na palavra, meu irmão, faz. Amém? Eu estava tomando banho hoje pensando, né, cara? A gente às vezes, a gente cresceu, nada contra, irmão. Eu sei que tem muitos irmãos, amigos aqui que tem videogame, tá tudo bem, fica na paz. Depois ninguém quer me pegar lá fora. Mas parece que a gente cresceu e só cresceu o tamanho do Hot Wheels. Parece que a gente continua brincando de carrinho.
O videogame desenvolveu para que a gente continue com o comportamento de menino. Então não tem problema investir no carro, não tem problema jogar o videogame. Agora, não faça descaso com a sua família, com a sua casa, com a sua esposa e, acima de tudo, com a sua vida com o Senhor. Não troque a oração pelo videogame. Não troque a vida com Deus para ficar, tá lá, fica o dia inteiro, quase gasta o carro que tanto passa. Tanto a mulher fica olhando, ai, se me acariciasse tanto assim. Aí, ó. Pegou a visão, hein? Ai, se me desse esse lustro todo dia. Então, tá lá, se me apertasse desse jeito. Reveja, irmão, reveja. Toma um posicionamento aí. Sua casa é um cenário de bênção, é um cenário de graça, um cenário de mover. Eu sei que tem casais até que jogam junto, ó lá. Vamos jogar junto, aí, ó, né? Tá ali. Mas vamos crescer, gente. Vamos amadurecer. O mundo precisa de homens e mulheres cheios da presença de Deus. Cheios da presença de Deus. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 22 e verso 39 em diante. Como de costume, olha aí, ó. Como de costume. Qual é o seu costume? Pensa aí um minuto aí, bem rapidinho, 30 segundos. O que é costume? Algo que a gente faz rotineiramente. Algo que a gente faz todo dia. Se não faz todo dia, faz toda semana. Faz várias vezes durante a semana. Bem rapidinho, só você e Deus. O que é que você tem como costume? O que é que você mais faz na tua vida? O que é que você mais pratica? E ele está dizendo, verso 39, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. E ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabe qual é esse momento aqui? Esse momento é aquele que antecede um momento crucial na vida da humanidade. É o momento que antecede o ato que mudaria para sempre a história das nossas vidas. É por causa daquilo que estava por acontecer que hoje nós estamos aqui e podemos celebrar. O que acontece aqui são os momentos que antecediam a crucificação de Jesus. E Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, sabia de tudo que estava por acontecer. Sabia de tudo que estava para ser executado. E é nesse momento que Jesus está onde? Jesus está na concentração. Jesus está no pré-jogo. Jesus está se preparando. Olha aqui o vestiário onde Jesus está. É o vestiário da maior pressão. Ele está em um jardim. Está no jardim do Getsêmani. O jardim da prensa do azeite. O jardim onde a azeitona é prensada para que verta o verdadeiro óleo. E ali naquele jardim, naquele momento, estava a oliveira verdadeira. Aleluia, que ia verter o óleo de salvação, o óleo de unção, o óleo de cura, o óleo de resgate. E Jesus está ali nesse momento tão crucial que a minha Bíblia diz que ele está angustiado, que ele está amargurado, a ponto de suar sangue. Mas nesse momento crucial eu quero que você imagine Jesus diante do maior desafio, diante da cruz, diante da separação, porque seriam 3 dias separados do Pai, porque a minha Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado nos separa de Deus, e viria sobre Jesus naquele momento, não apenas o meu, não apenas o seu, mas o pecado de toda a humanidade, o pecado até mesmo do último pecador que nascera na terra, vem sobre Jesus. Vai haver afastamento, vai haver isolamento do Pai, vai haver dor, sofrimento, e nesse momento, diante do maior desafio, Jesus não pede substituição, Jesus não pede para ser substituído. Por que você está falando isso, pastor? Porque tem gente aqui que Deus já te deu encargo, Deus já te deu responsabilidade, Deus já te comissionou
comissionou e você insiste em dizer: manda outro, Deus, levanta outro, usa outro. A gente diante dos desafios está fazendo isso, mas Jesus diante desse momento, Ele não pede substituição. Diante desse momento, nesse jardim, na concentração, vigiando, orando e buscando, o que é que Jesus vai dizer? Pai, se possível, passa de mim esse cálice que está por se derramar, esse cálice que está por vir, mas acima de tudo, que não seja feita a minha vontade. Sabe qual é o nosso problema como cristãos dessa época, desse tempo? Que nós somos peritos em orar, pedindo para que Deus faça a nossa vontade. A gente ainda não entendeu qual é a oração que nós precisamos fazer. Sabe por quê? Muitas vezes tem sofrimento, tem dor, tem angústia, porque você está vivendo a sua vontade, porque você está vivendo aquilo que você quer, aquilo que você planejou e aquilo que você acredita ser sonho. Deixa eu perguntar aqui, só para você me ajudar: tem alguém aqui que já sonhou algo e quando esse sonho se realizou, o sonho virou pesadelo? Ninguém, só eu, só nós dois sinceros. O resto, olha lá, 3. Acredito que todos aqui, olha, como eu queria esse sonho, e quando o sonho se realizou, virou pesadelo, porque era sonho na tua ótica, era sonho na tua configuração, era sonho a partir daquilo que você cria, não a partir daquilo que Deus queria. Então muitas vezes a oração que nós fazemos é essa: Senhor, faz isso, Senhor, realiza aquilo, Senhor, eu queria tanto isso. Nós oramos para que Deus faça a nossa vontade, mas Jesus não. Diante do momento de pressão, diante do momento de angústia, diante do momento de dor, Ele olha para Deus e vai dizer: Pai, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Sabe por que nós estamos aqui nessa manhã? Porque Jesus fez a vontade do Pai. Nós só estamos aqui, você só tem vida, você só tem família, nós só continuamos existindo e vivendo, porque Jesus se sujeitou à vontade do Pai. Porque Ele fez aquilo que era a vontade do Pai, Ele foi até o fim. Então para nós, quando nós lembramos de Getsemane, Getsemane é o jardim da obediência. Não queira entrar no jogo sem antes passar pelo Getsemane. Não queira entrar, eu quero ser escalado, eu quero ser, olha, eu quero estar na escalação. Estou falando do futebol aqui, tá, irmão? Calma. Eu quero estar na escalação do reino, mas não quer passar pelo pré-treino, não quer passar pelo Getsemane, não quer passar pela concentração, né? O lugar de Deus moer, de Deus apertar, de Deus trazer para fora aquilo que está escondido dentro. Às vezes vai verter óleo, às vezes vai verter unção, mas às vezes Deus vai estar tirando soberba, orgulho, vaidade, inveja. Então é ali nesse lugar do Getsemane que nós precisamos passar. Jesus se preparou para sofrer, Ele passa por esse momento, né? Então Ele vai sofrer o que nós deveríamos sofrer, para que nós pudéssemos desfrutar daquilo que Ele conquistou. Ele sofre para que a gente não sofra, Ele morre para que a gente viva. Olha só, para nos dar vida. Ele está vivo, Ele ressuscitou, está à destra do Pai no céu, nessa manhã intercedendo por nós, clamando por nós, é o nosso capitão diante do juiz. Não, você não entendeu, você pode celebrar a Ele, Ele que está intercedendo, Ele que está à destra de Deus Pai, aleluia, que intercede por nós, que está se posicionando para nos interceder pela nossa vida. Segundo ponto, depois da preparação, vem o momento do jogo, vem o momento do desafio de fato, e aqui nós entramos no sacrifício da cruz. Na cruz, Jesus está ali na partida mais difícil. Ali, irmão, não sei se você entendeu, mas na cruz não tem fair play, não tem, é ferida, é machucado, é dor, é azorrague que lhe rasga a pele, que lhe corta a carne, é o sangue vertendo, é as feridas, é o castigo, é a vergonha, é Ele carregando sobre Ele o peso das nossas falhas, o peso das nossas dívidas. É Jesus ali carregando sobre Ele tudo aquilo que era nosso.
Era Ele tomando sobre si tudo aquilo que nos pertencia. Era Jesus ali pagando a conta do nosso pecado. Era Jesus ali pagando a conta da nossa transgressão. Sabe, querido, a gente olha às vezes para Judas e fala, cara, como é que pôde Judas andar com Jesus? Ver Jesus curando, ver Jesus multiplicando peixes, pães e peixes e alimentando uma multidão. Não, imagina comigo, uma grande multidão, 5.000 homens com fome, fora mulheres e crianças, facilmente mais de 10.000 pessoas. Eu imagino Judas olhando e dizendo, o que ele vai fazer com 5 pães e 2 peixinhos? E de repente aquilo começa a se multiplicar, e uma multidão que estava com fome. E Jesus ama tanto, porque Jesus ensinou, estava ali ensinando a palavra, estava ministrando sobre eles, mas ele vai dizer, eles não podem ir embora sem se alimentar, porque o caminho é longo, a volta é difícil, e se eles não receberem alimento, eles não continuam. Deixa eu dizer, Jesus está falando com alguém aqui, que por falta de alimento, até começou a andar, mas parou, aleluia, e ele está dizendo, tem pão e peixe, tem alimento, você volta a andar nessa manhã, você não para mais no meio do caminho. O deserto não é o teu lugar. Sabe por que você está no deserto? Porque você não recebeu o alimento certo. Porque se tem alimento, você não para. Judas está vendo os pães e peixes sendo multiplicados. Judas antes via barrigas vazias, agora ele está vendo os cestos cheios. Judas estava ao lado daquele que acalmou a tempestade, daquele que quando ninguém pegou nada, ele entra no barco e diz, vamos para águas mais fundas. Pedro, chegou a hora, lança as redes. Quando lança, as redes quase se rasgam, o barco quase afunda, aleluia, meu Deus. Você não corre perigo do barco afundar quando ele está vazio. O perigo do barco afundar é quando ele está cheio. A Bíblia não diz que o barco quase afunda quando não tem peixe. A Bíblia diz que o barco quase vai a pique quando a pesca é grande. Pastor, o senhor começou falando do Judas, quer chegar onde? Judas andava com Jesus. Judas conhecia o Getsemane. Judas conhecia o lugar da intimidade. Judas conhecia o lugar da oração. Judas conhecia aquele que faz milagres. Judas conhecia aquele que quando chega e o homem já está morto há 4 dias, ele tem poder para parar de frente da tumba e dizer, ô morto, ô Lázaro, vem para fora, porque o teu tempo de estar morto acabou, é dia de ressuscitar. Mas sabe o que Judas faz? Judas vende o lugar da intimidade. Judas vende o lugar da oração. Judas vende o lugar do milagre. Judas vende o benefício, o privilégio de estar do lado de Jesus. Judas vende por quê? Por dinheiro. Por que é que eu disse que o perigo está em afundar quando o barco está cheio? Porque quando o barco está vazio, está dizendo, Jesus, me ajuda a encher o barco. Me ajuda a encher esse barco, me ajuda a encher essa conta, me ajuda a encher essa casa, me ajuda a melhorar de carro, me ajuda a melhorar de casa, me ajuda a melhorar de profissão. Mas é quando tudo isso acontece que o perigo de afundar vem. Porque a gente começa a imaginar, foi porque eu sou bom, hein? Olha só onde eu cheguei, olha o que eu fiz. Imagina os discípulos olhando, dizendo, caramba, olha como nós somos bons. Ninguém consegue pescar de redes de dia, nós pescamos. Não foi isso. Quando eles chegam na praia, porque Jesus está te chamando. Meu Deus, me ajuda. Jesus está te chamando. Só que sabe quem é aquele que ele pode chamar? Aqueles que estão dispostos a abrir mão da grande pesca para segui-lo. Quando eles voltam para a praia, ninguém fica, olha essa casona, né? Não vai dar para ir no, meu Deus, olha como é que eu vou para o culto com um sofazão desse que Deus me deu. Com essa tela para ver a Copa hoje, 99 polegadas. Quando chega na praia, eles encostam o barco, está cheio de peixe. Mas sabe o que a minha Bíblia diz? Que largando as redes, seguiam Jesus. A pesca pode ser boa, mas Jesus é ainda melhor. O dia pode ter sido bom, mas andar com Ele é ainda melhor. Pastor, você está falando que eu tenho que abrir mão. Irmão, nós vivemos por algo maior.
A gente só não consegue abrir mão de algo pequeno quando a gente não entendeu que tem algo maior. Eu já disse isso aqui, se eu chegar para o Emanuel, meu filho, hoje, e falar para ele assim, olha, em dezembro, ele vai ali no mercadinho, ele vê aquela bolinha pula-pula. Quem lembra daquela bolinha pula-pula? Uma bênção. Você joga assim, uns crentes tinha que ser que nem aquela bolinha, assim, pula-pula. E ele vai lá e ele vem, pai, eu quero uma bolinha, eu quero uma bolinha, eu quero uma bolinha. R$2, R$5, sei lá quanto. E aí eu falo assim, vamos fazer um combinado? Eu não te dou a bolinha hoje, mas em dezembro eu te dou qual que é o último PlayStation? É o 5? Não saiu o outro ainda, eu já vou. Eu te dou o PlayStation 6. Sabe o que o Emanuel vai escolher? O que muitas vezes você escolhe quando Deus diz, a minha bênção para você virá. No tempo certo, na hora certa, do jeito certo. E aí você fala, não, mas eu quero a bolinha pula-pula. Porque eu quero prazer momentâneo, eu quero prazer agora, eu quero já. Só criança quer o prazer já. Aquele que tem entendimento vai dizer, eu escolho esperar. Porque os que esperam no Senhor não se cansam, renovam as suas forças. Então a gente começa a olhar para esse desafio, porque Jesus está diante do desafio. A cruz não é um lugar de derrota. Tem gente que quando olha para a cruz se entristece. Estou dizendo que você precisa ter a cruz, que você precisa carregar a sua cruz. Isso Ele mandou. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz, então siga-me. Mas quando a gente pensa na cruz, cruz não é lugar de derrota. Cruz é lugar de vitória. É na cruz que Jesus está conquistando a vitória. É o campo de batalha, ali onde Ele venceu, onde Ele pagou a conta, aonde Ele conquistou a vitória. Qual é o termo? Tetelestai. Sabe o significado? Está consumado. Não, você não entendeu e eu desenho. Na cruz, Jesus não começou uma obra. Na cruz, Ele consumou. Ele terminou. Não tem nada inacabado, não tem nada para ser feito. Ele veio e já realizou. Ele já fez. Na antiguidade, quando alguém tinha uma dívida, é na antiguidade só, porque hoje não existe povo endividado. Então na antiguidade, quando alguém tinha uma dívida, e aquela dívida era paga, recebia-se um selo, e naquele selo estava escrito, tetelestai, está pago. Havia uma sentença de dívida para nós, que todos os dias o diabo fazia questão de apresentar, é o SPC do inferno. Olha lá, está me devendo. Mas essa dívida recebeu um carimbo, recebeu uma chancela. Você precisa entender, porque crentes muitas vezes superficiais, dou a palavra, medíocres, acham que a dívida foi cancelada. Irmão, é bom ou não é bom dívida ser cancelada? É bom, só que a nossa dívida de pecado não foi cancelada. O que é cancelada? Não precisa pagar mais. A nossa dívida de pecado foi paga, porção por porção, medida por medida. Ele pagou toda a nossa dívida. Por isso nós celebramos, por isso nós nos alegramos, por isso nós adoramos, porque nós já entendemos o que Ele fez. Tem gente aqui que ia ficar mais feliz se eu dissesse, olha, a BV ligou e mandou dizer que teu carnê do carro está pago. Não, mas o céu está te dizendo que aquilo que você devia como pecado, como transgressão, como iniquidade, Ele já pagou. Tetelestai, está consumado, está pago. Então Jesus estava dizendo, olha, acabou, a dívida foi quitada, o placar está 0-0. Vocês estavam perdendo, estavam derrotados, já tinham perdido, mas Ele rasgou o contrato da nossa condenação, limpou o nosso histórico. E para nós irmos para o final, terceiro ponto. Então nós temos a concentração, o pré-jogo, orar e vigiar. Vigiar e orar, na verdade. A Bíblia não manda primeiro orar, ela manda primeiro vigiar. Porque uma oração sem vigilância é uma oração sem autoridade.
O sujeito pode estar orando, olhando para o que é ruim. O sujeito pode estar orando, fazendo o que é errado. Então ele não fala ora e vigia. Vigia e ora. Tem uma posição para orar. Tem um comportamento, né? Uma posição em Deus. Então, aqui nós começamos a ver o pré-jogo. Nós vemos aqui o momento do jogo, da cruz, daquilo que Jesus estava realizando. E o terceiro é o pós-jogo. Eu fico imaginando Jesus açoitado, Jesus ferido, Jesus sendo ali vilipendiado, envergonhado, escarnecido. E ali tem um soldado que vai perfurar o lado de Jesus. E quando ele perfura, ele vai dizer, ele é filho de Deus. Que você não reconheça que ele é filho de Deus apenas no último minuto, apenas na prorrogação, apenas agora não tem mais morte súbita. Eu entendo tanto de futebol que a minha época ainda era da morte súbita, né? Que você não descubra só quem ele é nos pênaltis. Não, eu quero desfrutar do jogo com ele. Eu não quero só ver no final descobrir, esse é o filho de Deus. Não, hoje eu já tenho a consciência, hoje eu já tenho a certeza. Jesus é o filho do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é o nosso resgatador. Você pode celebrar a ele, aleluia, ele é. Então que não seja só no fim, que não seja só no fim. Glória a Deus, eu dei uma rasteira no púlpito aqui, ó. Entrei de carrinho. Glória a Deus. Então o terceiro ponto é o que? É o pós-jogo, e nós já lemos ali em Colossenses, mas eu preciso ler de volta, irmão. Colossenses, capítulo de número 2, e versos 13 e 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne. Jesus é ferido, Jesus é machucado, Jesus é crucificado. Tem sobre ele uma coroa não de rei, de vergonha, de escárnio, que lhe perfura, que faz com que o sangue corra na sua face. Jesus está sendo ali envergonhado. Jesus então vai dizer as palavras, tendo entregado o seu espírito, disse ele, está consumado. É nesse momento que Jesus morre. E eu fico pensando que é nesse momento que o time adversário está olhando e dizendo, vencemos. Começa a comemoração de Satanás e seus demônios, do inferno, comemorando, olha, vencemos, ele perdeu. Você passa por momentos que o teu adversário está dizendo, olha lá, perdeu. O casamento acabou, o ministério acabou, a vida espiritual acabou, não tem mais jeito, está desistindo, acabou, está ali, ó, está acabando o jogo e ele está desistindo. É nesse momento, mais ou menos assim como aconteceu com Jesus. Mas a minha Bíblia diz que ao terceiro dia, as mulheres vão para perfumar o corpo de Jesus. Elas vão para perfumar um corpo morto. É isso que eu quero que você entre em crise nessa manhã. Uma vez eu trouxe uma mensagem aqui um tanto quanto conflitante, que ela chamava assim, o ateu cristão. E aí você falava assim, pastor, incoerente o que você está falando, porque não existe. Ateu é alguém que não crê em Deus. Como alguém pode ser ateu cristão? Simples. Alguém que frequenta a igreja, senta no banco da igreja, ergue a mão, até dá glória a Deus e aleluia, dizima e oferta, mas que vive como se não acreditasse que Deus existe. Que tem prática de cristão, mas não vida de cristão. Porque uma coisa é praticar o que o cristão pratica, outra coisa é viver como Cristo viveu. Uma coisa é a gente dar glória a Deus, a gente vir no culto, a gente dizer, até nos encontros normais, a paz do Senhor, faz quase culto, né? Aleluia, tem até mistério. Mas e quando ninguém está vendo? Quando é só você e o Espírito Santo, quem é você? Quando somos só nós, sem plateia, sem ninguém do lado, porque parece que a gente tem uma chavinha que muda, né? Apareceu, parece que... modo crentes. Não existe secular e espiritual. Você não é alguém no domingo e alguém na segunda-feira. Sabe por que muitas vezes o teu negócio não prospera mais do que poderia prosperar? Porque você ainda vê ele como um negócio secular. Só que se você é cristão, não existe. Irmão, olha a pergunta aqui. O que você acha que é espiritual? O que você acha que é mais espiritual? A comissão de um pastor
ou a responsabilidade no seu trabalho sua? O que você acha que é mais espiritual? Se você me disser que tem diferença, você não sabe nada. Porque o mesmo encargo que eu tenho como sendo um pastor, você tem sendo um crente dentro daquela empresa, no teu trabalho, aonde você está. Se você não está conseguindo lidar com isso, você está olhando mais para o secular do que para o divino. Aquele ali é só o ambiente que Deus preparou para sustentar propósito. Você não entendeu. O teu trabalho, o teu negócio não é para suprir necessidade. Você anda fraco, você anda carente, você anda abatido, você está quase se desviando, porque você está lidando com fonte de sustento, de propósito, algo que você chama de resposta para necessidade. Deus não se move por necessidade, Deus se move por propósito. Nunca vai faltar recurso aonde houver propósito. Não tem na Bíblia ele dizendo: eu vou suprir todas as tuas necessidades. Mas se o teu negócio for para sustentar o propósito que ele tem, será que eu posso dizer ou não? Ou terminamos já? Só depois eu te falo. Então nós dois. Quando tiver uns 15 aí a gente fala. Deus não tem compromisso com o teu negócio. Deus tem compromisso com o homem que Ele quer te formar, com a mulher que Ele quer te formar. Tá entendendo? Se precisar quebrar o negócio para não te perder, é por isso que a cada semana você está pensando num negócio novo, porque você nunca entendeu o propósito. Isso aqui não deu dinheiro, eu tento outro. Isso aqui não deu recurso, eu vou para outro. Isso aqui, pastor, você passa necessidade. Irmão, a gente precisa entender o que é necessidade. Quem crê na Bíblia? Não, meu Deus. Quem crê na palavra de Deus? Ela me diz: eu nunca vi o justo mendigar o pão. Eu nunca vi o justo e a sua descendência mendigar o pão. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir. Antes busque o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. O problema é que o que eu vou dizer que é necessidade, você chama de conforto. Se você me perguntar: pastor, você já passou necessidade nesses 20 anos? Necessidade não. Nunca faltou o pão, nunca faltou o que comer, o que beber e o que vestir, porque Ele é bom em todo tempo. Pastor, você tem todo o conforto que você queria? Não, porque talvez para ter todo o conforto que eu queria, eu sairia do propósito que Ele tem. E eu escolho, não tem problema se é o plano básico, comer, vestir e beber, mas eu sei para onde eu estou indo, eu sei quem é o meu Senhor. Mas é claro que Ele não deixa no básico, irmão. Quem me vê pregando acha que o pastor tem problema com riqueza. É claro que não. Eu sou filho do dono do ouro, do dono da prata. Não só eu, todos nós somos. Agora, qual pai sábio que vai dar recursos para o filho para que ele se afaste dele? Qual é o pai que ama, que fala: filhão, vou te dar uma casa, mas vou te dar uma casa lá na Jamaica. Pai e mãe falam assim: o filho que não quer, mas ele fala: eu vou comprar aqui do lado. Aí o filho fala: tá louco, eu vou para longe. Tá entendendo? Porque não existe nada mais valioso que a presença. Não existe nada mais valioso que a presença. Por isso que a gente troca de casa um mês, um ano, tá feliz, daqui a pouco tá triste de volta. Troca de carro 6 meses, um ano, tá feliz, daqui a pouco tá triste de volta.
Porque a verdadeira alegria não são circunstâncias, a verdadeira alegria não vem de coisas, a verdadeira felicidade não vem de conquistas, a verdadeira felicidade se chama Jesus, o verdadeiro campeão. Se você se encontrar com Ele de verdade, o teu cálice, teu cálice não. Como é que é o nome da mulher, do recipiente da mulher samaritana? Me ajuda, deu branco. Da mulher cântaro. Quantos crentes que domingo após domingo vem com o cântaro, enche o cântaro e volta embora. Só que no voltar já esbarra, já derruba, a água já vai se perdendo. Na terça-feira já está parecendo Tasmania. Mas se hoje, na beira desse poço, você entender que existe um homem, existe alguém que pode fazer por você o que nenhum outro relacionamento da terra pode, você vai largar o cântaro aqui hoje, ó. Você vai largar o cântaro, porque você vai dizer: as águas vivas não estão no cântaro, as águas vivas estão fluindo do meu interior. Se você soubesse quem fala contigo, você me pediria água, e a água que eu te desse faria jorrar rios de águas vivas no seu interior. Fica de pé, por favor.